continuando o que tem por trás das doenças de A a Z, eu vou te perguntar, Fernando, o que tem por trás da endometriose? E o que tem por trás dessa curiosidade das doenças, né? Então, de novo, vou colocar assim, importante, doença é uma analogia. Para você entender a linguagem da doença, você tem que usar o hemisfério direito. Quem fica muito racional não consegue entender essa dinâmica, tá? E lembrando, a doença é uma linguagem, e essa linguagem é para acessar o doente. Então, toda vez que você usa a linguagem da doença, você está observando o doente, o foco é o doente, tá? Então, o que eu vejo? Pela linguagem da doença, eu vou entendendo as dinâmicas do doente. E eu estou colocando isso que a maioria das pessoas fica assim, essa doença é isso. Essa doença pode ser, tem raízes. Então é para onde você vai pesquisar e descobrir que dinâmicas internas criam e mantêm essa doença. E também são possíveis, se você tratar, de curar as doenças. Beleza. Que doença você quer agora? Eu perguntei endometriose. Endometriose. E mais uma vez, é doença que antigamente não existia. O que será que está acontecendo com a humanidade, né, Fernando? De novo. Mas vamos lá, endometriose. Não, mas até você colocou um ponto interessante, que assim, você pode pegar a doença e olhar para um indivíduo, e você pode olhar a doença para uma cultura, para um país, para uma época. Então, por exemplo, se você olhasse lá atrás, até tendo a ver com um pouco de endometriose, tinha a histeria, que quando Freud criou a psicanálise, nossa, a histeria era uma coisa que lotava os hospitais. Imagina em Covid lotava. E eram mulheres cegas e mulheres paralíticas. E frequentemente a enorme maioria eram mulheres. E era a dinâmica de histeria. E é interessante, naquela época tinha um monte. Depois que decifraram o que é a histeria não sumiu, ela mudou a forma. Ela mudou a forma, tá? Então continua. Mas a hora que descobriram o que era, ela começou a mudar. Então você via muito e hoje em dia você está vendo o quê? Hoje em dia você vê na sociedade em geral um monte de problemas em relação a feminino e masculino. Um monte de problemas. Feminino e masculino se integram, mas virou uma grande competição. Virou um conflito. Virou um negócio que é uma doença, essa dinâmica. Aí veio endometriose. Isso também faz parte do quê? Da não aceitação do feminino. Porque o endométrio tem muito a ver com a essência do quê? Do feminino e principalmente o quê? Da possibilidade de engravidar. Maternagem. Então, endometriose é quando esse endométrio, que é esse tecido que vai nutrir o bebê, ele está fora de lugar. É basicamente assim, tem um feminino fora de lugar. E se o feminino está fora de lugar, esse tecido endometrial, ele sai de dentro do útero e vai para a trompa, vai para o abdômen, vai para vários lugares. E quando chega o período menstrual, o que acontece? Esse tecido ele começa a sangrar. E se ele estiver dentro do útero, ele sangra, é uma menstruação natural. Se ele estiver fora do útero, ele sangra e aquilo vira uma dor profunda. E frequentemente tem uma dor do feminino. E aí quando você vai observar, fala assim, que conflito é esse em relação ao feminino? E que conflito é esse também em relação a ter filhos? Porque uma das grandes causas de infertilidade, que você sabe, é a endometriose. E quando você vê características, pessoas com endometriose, é interessante você ver um tipo de um feminino que não é um feminino que foi feito para se tornar mãe, na essência de um feminino. Tem um feminino mais, às vezes, arrogante, é um tipo de... Você olha para a endometriose, você começa a olhar a pessoa com endometriose, muitas vezes você vê uma característica mais yang. É interessante, às vezes é um feminino montado pelo masculino, é uma dinâmica estranha. E é muito comum eu ouvir as pessoas falando, eu nunca quis ser mãe. E aí exato. Endometriose. E aí começa, que é uma das formas de não ser mãe, é criando barreiras, bloqueios para a maternagem. E aí você vai ver o que aconteceu nesse feminino, onde a maternagem, de repente, não é uma sequência natural, uma evolução natural da vida, e sim tem algum conflito acontecendo aqui. Ok. E dando continuidade aí a esse universo do feminino, eu vou perguntar de uma doença que acomete mais mulheres do que homens, que é a enxaqueca, a famosa enxaqueca. Enxaqueca é terrível também. Enxaqueca é interessante, porque assim, e acomete mais mulheres, tem razão, não é só mulheres, tá? Endometriose são mulheres, né? Porque homem não tem endométrio. Mas vamos lá, enxaqueca. A enxaqueca também é uma dinâmica vascular. E isso, lá na antiga Grécia, eles já colocavam uma dinâmica desse tipo, que era assim.
É uma carga de energia que sai do útero e vem para a cabeça. Antes eu falava, o útero vem para a cabeça. É uma dinâmica muito sugestiva de histeria também. O que acontece? A falta da descarga da energia sexual pelos órgãos sexuais cria uma carga, uma tensão, e essa tensão sobe. Então é que os gregos falavam histeria, o útero vem para a cabeça, não é o útero, é a energia. Então essa dificuldade da descarga da energia sexual faz com que essa energia venha para a cabeça. E história onde? Aqui. Então é muito comum, quando você vai procurar a dinâmica de enxaqueca, começa a pesquisar como é a sexualidade, lidar com a sexualidade, se tem culpa, bloqueio, barreira, para que esse prazer natural flua, se não tem um conflito e vai estourar aqui, como se fosse uma punição. Para até de pensar sobre isso. E o que tem por trás no homem é a mesma coisa, é a mesma dinâmica. De uma capacidade é a mesma de descarga dinâmica saudável da sexualidade. E aí, por exemplo, uma das coisas que se pergunta, é questão de perguntar até, se masturba, não se masturba, você sabe dar uma descarga sexual a você mesmo? O que é prazer? O que é sexualidade? O que é o prazer da sexualidade? E outra, a maioria das pessoas não sabe nem o que é sexualidade, acha que é só genitalidade. Então isso é outra confusão. Então, e dinâmica da sexualidade é para cortar o vínculo infantil com os pais para você sair para a vida. E aí você vai encontrar um monte de quebras na sexualidade para que esse filho adulto não vá para a vida e fique aprisionado na família de origem. Muito bom. Culpa por querer sair de lá. Uhum. E a epilepsia, Fernando? Essa é outra doença que perguntaram bastante na enquete que nós fizemos para vocês. Então, vamos saber o que tem por trás da epilepsia. Na epilepsia, você vê, o indivíduo tem vários tipos de epilepsia, tá? Então, aqui eu estou falando de uma forma bem genérica, né? Porque cada um é uma dinâmica diferente. Mas, em síntese, a epilepsia, por exemplo, se você já viu uma pessoa tendo uma crise epilética, se você olhar, simula quase como se a pessoa estivesse morrendo. Então, é como se fosse uma morte. Que morte é essa que está acontecendo lá? Uma dinâmica que precisa se pesquisar quando você vê dinâmicas de epilepsia é ver se esse indivíduo está conectado ou identificado com alguma morte que não foi elaborada pela família. Isso também você vai ver em várias doenças, essa não é a primeira e não vai ser a última. Fala assim, pesquisa se não tem, porque tem alguma morte que precisa ser vista. E aí, frequentemente, pesquisa-se morte, principalmente morte trágica, assassinato, suicídio, alguma coisa que essa pessoa está aqui mostrando e revelando uma dinâmica que a família não quer ver. E, às vezes, são dinâmicas que vêm de gerações anteriores. Então, é muito comum você pesquisar e você encontrar esse tipo de situação. Faz muito sentido isso, porque eu sei que antigamente as pessoas tinham vergonha quando tinha um epilético na família. Essa pessoa era escondida, não podia casar, não era apresentada para a sociedade. Por isso tem muita dinâmica de segredo. Então é interessante. E como assim? Eu perco o controle e mostro para todo mundo. Então procura segredos importantes. E segredos muitas vezes têm a ver com isso aqui também. De mortes, assassinatos, suicídios e assim por diante. Bom, continuando então, a próxima é outra doença que o povo hoje tem demais, que é a escoliose, problema na coluna. Escoliose, cifose, lordose, tá cheio de ose aí, né? A coluna, a estrutura, essa grande estrutura que tem aqui, que vai suportar tudo isso, ela vem de onde? Se você pegar assim, da parte materna e paterna de novo, estrutura é mãe, movimento é pai, parte óssea é mãe, músculos, movimento é pai. Quando tem uma criança, por exemplo, que ela tem que carregar peso demais e muito precocemente, por exemplo, eu vou carregar a felicidade da minha mãe, eu vou carregar os problemas da minha família, eu vou carregar a tensão. Isso é carga demais. Então é interessante, é como se aquilo achatasse, a pessoa começa a se entortar. Por quê? Porque aquilo começou a ter problemas demais. Então ela perde eu vou colocar a estrutura. Estrutura é mãe. Então a criança ganha estrutura. Depois ela ganha movimento para a vida. O movimento para a vida é função paterna. E toda vez que eu falo mãe e pai é função, não é gente. Essa é uma mania que quando eu falo mãe e pai é função. Eu sei ser mãe e eu sei ser pai.
Então eu tenho pai e mãe dentro de mim, eu. Então é função, mas você pode procurar na função materna, tem algo acontecendo e a criança muitas vezes submetida a tensões que ela não é capaz de dar conta. Então isso aqui vai acontecer. Isso também pode acontecer pegando a parte de articulação, por exemplo, os joelhos abertos que não conseguem, a estrutura que não dá, a estrutura dela não tá dando conta. Geno valgo, geno vago. A próxima pergunta também, gente, é uma coisa que está acometendo muito as mulheres e os homens, mas principalmente as mulheres, que é a fibromialgia, Fernando. A fibromialgia é uma... Isso aqui está lotando. Mas é interessante que a medicina adora trocar de nome, né? Porque fibromialgia quer dizer dor na fibra muscular. Algia é dor. Mil é músculo e fibra é fibra. Antigamente era mialgia, era dor muscular. Agora mudamos para dor na fibra muscular. Quer dizer, porém, mudou nada, né? A dor na fibra muscular de antigamente, geralmente era porque a pessoa fez muito trabalho, exercício. E hoje tem muitas pessoas que não fazem muito esforço físico e têm a fibromialgia. Tem por quê? Porque a fibromialgia mostra um conflito muscular. É um conflito que vai para a área muscular. Então, por exemplo, conflito ele pode existir em vários lugares. Eu posso ter um conflito na minha parte emocional, aqui, cerebral, e fica aqui. Aí eu posso ter vários tipos de dor de cabeça, eu falei, às vezes até enxaqueca, mas enxaqueca eu já falei, geralmente tem uma conotação sexual acontecendo aqui. Eu posso levar esse conflito para vários locais. Se eu levar esse conflito para a área muscular, é interessante que assim, toda vez que eu faço um movimento, esse é o agonista que contrai, esse é o antagonista que abre. Então, relaxa. Para fazer um movimento, eu preciso isso. Quando você vê um indivíduo com fibromialgia, geralmente você vai ver conflito aqui. Tem um movimento para fazer assim, mas tem um outro de proibição que não é para fazer. Então, é como eu quero algo, mas ao mesmo tempo tem uma proibição. E o músculo quer e o outro puxa. Então, os dois começam a entrar em conflito. Eu vou mostrar como é que você quer ter uma fibromialgia, você pega uma xícara, pode ser vazia mesmo. Às vezes não precisa nem de xícara. Você pega a xícara e fica segurando. E aí o que acontece? Segura. Você quer que isso aqui venha para cá, mas a gravidade puxa para o outro lado. Daqui a pouco o músculo começa a sentir um monte de dor. Por quê? Porque tem um conflito, tem a gravidade puxando e você vindo para cá. Agora imagina os seus músculos que está assim, um quer fazer uma coisa, o outro quer fazer outra. Eu vou para um comando, eu vou para o outro. Isso vem para o mundo muscular, na atitude. E aí esse conflito aqui vai acontecer o quê? Fica um puxando para lá e para cá, entra numa respiração anaeróbica, começa a dar um monte de dor. Pode procurar. É conflito, mas veio para a área muscular de realização. Eu vou ou não vou? Ok, seria por isso então, Fernando, que hoje o tratamento da fibromialgia, muito além de anti-inflamatórios, eles estão dando ansiolíticos, antidepressivos? É porque a fibromialgia é muito comum, está associada com depressão. Quando eu falei de depressão, se você não assistiu, assista lá. A depressão, eu falei, tem uma raiva, veja, eu tenho uma raiva para descarregar numa pessoa que eu amo. Então vem uma raiva e aí vem a culpa de sentir a raiva e querer fazer isso. Então por isso que é muito comum, eu vou fazer isso, mas tem um outro movimento dizendo que não. Então eu fico segurando a raiva e a raiva vem contra mim e eu começo a me punir. Então é muito comum a fibromialgia porque tem alguma coisa que precisa ser liberado, eu estou reprimindo. Então tem a força para expressar e tem uma força de proibição. Pronto, aí no conflito muscular vai ganhar porque a fibromialgia. A maioria das pessoas que têm fibromialgia são tratadas com antidepressivo porque elas também têm depressão e tem a ver com esse conflito. Conflito muscular. De machucar, mas de uma pessoa que eu amo. É de colocar agressividade, e aí a culpa da agressividade. Muito bom. E a agressividade é saudável, se ela for bem colocada. A raiva também, todas as emoções são. Excelente, muito bom, Fernando. Então agora nós vamos para a última dessa série, que vai ser a herpes labial. Bom, herpes tem herpes labial, tem herpes zoster, tem herpes anal, herpes genital, herpes tem um monte de coisa. Então fica assim, tem herpes, tá?
Ah, do meu jeito. Herpes, o que é? É um vírus que está lá, que de repente o seu organismo não consegue combater. Ele fica lá. Quando a sua imunidade cai, quando a sua defesa cai, daqui a pouco ele começa a te acometer. Então ele não vai embora, ele fica ali, fica em cima do nervo. Então ele vai em cima do nervo, dói que é uma beleza. Então quando ele ataca, a questão é, por que ele aparece de uma hora para outra? Ele não desaparece, por incrível que pareça, tem algum remédio que faz desaparecer herpes? Não tem. E a gente sabe que ele aparece quando tem algum problema emocional. Começou, ele vai aparecer, porque vem dor. A dor geralmente está associada com punição. É culpa, punição. E aqui, na boca, pode ser. Na boca, por exemplo, eu vou colocar porque eu quero falar alguma coisa, eu quero comer algo, eu quero expressar algo. E aqui vem a dor em cima do órgão, por isso é interessante você ver ver o órgão que está executando. E aí a punição, de repente, vem em cima desse órgão. A boca, muitas vezes, também tem um simbolismo do genital. Então, muitas vezes, também aqui, você pode procurar, que às vezes tem dinâmica da parte genital. Precisa dar uma olhada. Um bloqueio. É como se fosse uma barreira contra o prazer da sexualidade. Então, a boca também, simbolicamente, muitas vezes simboliza uma dinâmica sexual. Por isso, herpes é muito comum aparecer tanto aqui, tanto no labial, como também na área genital. E não é à toa que as mulheres passam um batom vermelho nos seus lábios. Claro. Porque isso tem tudo a ver com essa parte mais sensual do genital, para lembrar os órgãos genitais. Então, e lá embaixo também tem lábios, né? Lá embaixo também tem lábios, que interessante, não usa tem batom, muita, hein, gente? Quando eu falo de psicossomática, você precisa aprender a trabalhar com analogia, hemisfério direito. Então é muito comum isso acontecer, tá? Então precisa ver, são órgãos ou estruturas simbólicas. E a gente pode dizer então, Fernando, que quem tem muito herpes recorrente, se tratar a parte emocional e entender aí o que está por trás, vai diminuir, vai espaçar a presença dessas crises? Toda vez que tem dor, inflamação, problemas, eu estou permitindo que um vírus entre em mim. O que está acontecendo? É alguma coisa de fora que eu não consigo fazer numa barreira. Sim. Então, o sistema imunológico. Se eu conseguir ter um equilíbrio emocional, o que acontece? Eu consigo falar não para muitas coisas. E esse não é não racional. Não é assim, eu não quero isso, eu não quero doença, então ela não aparece. Isso não faz sentido. Você tem que identificar esses conflitos emocionais que são inconscientes, estão escondidos aqui do racional. Está numa outra área, está num lugar muito mais profundo. É ali que você precisa trabalhar. Muito bom. Mas será que eu vou dar uma espremidinha no Fernando e perguntar uma coisa que ele não queria responder? Nós falamos de vírus, Fernando. Ixi. E o Covid? A Covid é a mesma coisa. A Covid é uma doença mundial, né? É doença da humanidade. Então, quando você olha, não é só doença de um indivíduo, é uma doença que pegou a humanidade como um todo. E a humanidade é como um sistema, né? É um sistema. E o sistema está caótico e doentio. Os seres humanos estão completamente doentes. Eu diria que o planeta, então, está emocionalmente abalado. Completamente. E aí, toda doença que vem, a função da doença é acordar o indivíduo para a realidade, e aqui no caso, acordar o ser humano para a realidade. A humanidade precisa acordar. Nós criamos guerra, nós criamos confusão, nós passamos, rasteiro em cima do outro, nós roubamos, nós fazemos coisas, nós estamos agredindo o planeta, estamos fazendo tanta dinâmica individual que de repente a gente tem que prestar atenção no coletivo. Aí começa a ver que o que acontece lá na Índia, na China, afeta aqui também. Então nós temos que fazer o quê? Aprender a respeitar as conexões humanas, não é ficar focando no seu próprio umbigo. E isso, a Covid tem uma das grandes funções, é você ver que o seu bem-estar, a sua saúde está conectada com o mundo inteiro. Então é sair desse individualismo, desses pensamentos tão, caóticos e o excesso de eu, para começar a prestar atenção no nós. Então, eu espero, para finalizar esse bloco, que todo mundo reflita sobre isso. Todo mundo quer ficar livre dessa pandemia, foi uma coisa muito difícil para a humanidade, mas que a gente leve de tudo isso alguma lição e aprenda aí a colocar limite em situações que estão destruindo o planeta. Quer saber mais sobre doença? Nós vamos continuar de A a Z no próximo bloco.